Então, boa noite a todos de novo. Preciso avisar vocês que o nosso estudo é gravado. Essa gravação depois vai para as mídias da nossa casa, para o YouTube. E aí, quem não se sentir à vontade, permaneça com o videozinho desligado, tá? Porque eu coloquei o aviso lá no início e a gente precisa dar esse aviso para vocês, né? Apesar de só ter rostinho bonito aqui, todo mundo podia mostrar, mas... Vavá, boa noite. Só quero saber se a Raíssa tá aí com você. Sim. Sim, Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Estão contando meu codinome de Maria. Ai! Pode chamar de Maria, não tem problema não. Caso sentimento. Tá como caso sentimento. Bom, vamos começar. O Gessen, Ricardo, boa noite, Ricardo, meu amigo. O Gessen que faz a nossa leiturinha, ele ainda não entrou, né? Não sei. Eu vou fazer então, tá? A leiturinha que eu tinha mandado para ele. Depois eu vou fazer a nossa prece. O Paulo também não tá, né, Meg? Ainda vou passar um zap aqui e perguntar dele. Gente, eu vou pedir um minutinho para vocês. Um segundinho só. Eu vou precisar interromper aqui rapidinho e já volto. Ricardo, tá tudo bem, Ricardo? Saudade de você. Entrou rapidinho hoje. Tô de primeira. Foi. Eu tô assim porque meu óculos está quebrado. Ah, sim. Voltei. Pronto, aí, chegou. Vamos lá, então. Vou fazer a leiturinha aqui. Depois eu faço a nossa prece. Sai ruim na gravação. Tá ruim o áudio? Oi? Tá ruim o áudio? Não, né? Vou lá. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta, nem procure tirar ninguém do caminho em que te acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitada. Mensagem de número 32 do livro Minutos de Sabedoria. Vou fazer então a nossa prece. Mestre Jesus, amigo querido, de corações felizes por estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos esses evangelhos, essas suas mensagens de amor, queremos agradecer. Agradecer a essa paciência, a esse amparo, a essa luz que durante milênios dirige a nós, ainda aqui presos na matéria, tentando aprender e pôr em prática acima de tudo. E pedimos, Mestre, com o amparo da espiritualidade amiga, que permaneça ao nosso lado, nos amparando hoje e sempre. Que assim seja. Vamos começar então. O pessoal vai entrando aí, né? Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Capítulo 2, é o estudo 3, mas é o capítulo 2. Jesus e o precursor. Antes da gente entrar no texto do livro, né, do Boa Nova, eu acho interessante que a gente veja, porque como eu falei para vocês, né, no primeiro estudo, o Boa Nova, o Humberto de Campos traz para a gente, através da psicografia de Chico, complementos, né, das passagens que estão no Evangelho. Então, às vezes, ele traz para a gente acontecimentos
que foram anteriores às passagens que estão no Evangelho. Às vezes eles trazem. E os dois estão aí? Isso aí já é formação de... Bom, deixa eu ficar quieta. Precisaria de mais um. Ou ele traz passagens posteriores, ou ele até explica, né, o sentido, a profundidade das passagens do próprio Evangelho. E esse capítulo, ele começa com uma passagem que vem, que Humberto de Campos traz para a gente, que não é do conhecimento de quem não tem essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, iluminadora, que vem depois de uma passagem que está no Evangelho, e aí a gente vai pegar o Evangelho de Lucas, e aí vocês vão entender. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ó, isso aqui é a Bíblia, tá? O Evangelho de Lucas. Eu tô na Bíblia do Caminho. É um site que muito bom. Para quem não conhece, depois eu vou até mostrar. Para pesquisas dos textos, dos evangelhos, dos livros das obras de Kardec, do Chico. É uma ferramenta para quem gosta de ler, estudar, pesquisar, uma ferramenta muito boa. E aí aqui, ó, a gente está no Evangelho de Lucas. Lucas, para quem não sabe, o Evangelho dele foi escrito por impressões. Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas era muito amigo de Paulo, mas ele não conheceu Jesus. Paulo também não, né? E como Lucas escreveu o seu Evangelho? Através das impressões de Maria, né? Tantas impressões que ele teve, ele foi conversar com Maria, como as impressões que Paulo também teve com Maria. E aonde a gente tem essa informação? No livro Paulo Estevão. Lá no livro Paulo Estevão tem essa passagem, tanto de Paulo indo, né, ao encontro de Maria para tentar entender, já com a intenção de anotar, né, e escrever para a posteridade os ensinos de Jesus, só que ele não conseguiu, então ele deu isso para Lucas. Isso é importante porque o Evangelho de Lucas, então, né, ele é o mais completo quando fala dessa passagem que antecedeu a vinda de Jesus. E vocês vão entender por quê. Então, em Lucas está assim: as mães do Messias e do precursor se encontram. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre, no ventre de Isabel. A criança que estava no ventre de Isabel, que era João, ou Batista, deu saltos no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, a gente sabe que as palavras, a interpretação de algumas passagens da Bíblia demanda, né? Como eu falei, aquele estudo do miudinho, que traz, às vezes, interpretações que a gente não consegue compreender, né? Que da forma literal a gente não tem a compreensão total. Mas aqui vamos se ater à forma literal que está aqui. Tem microfone aberto. Tem microfone aberto. Bradando em alta voz, disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem esta dita? Que venha visitar-me a que é a mãe do meu Senhor. Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Bem-aventurada tu, que creste, porque se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor te foram ditas. O que ela está falando aqui? Ela está falando porque já tinha acontecido, Maria também já estava, né, já estava gerando a criança que Jesus, né? As duas estavam, porque a diferença de idade de um para o outro é de 6 meses apenas. Ela está se referindo aqui à passagem do anjo Gabriel, que foi a Maria, né? E trouxe para Maria, que está aqui em cima,
Mas o que a gente importa para a gente no momento é essa aqui. Então, aqui foi Maria, né? Indo na casa de Isabel, mãe de João, né? O Batista, para que elas conversassem sobre aqueles acontecimentos ali. Tá? Isso é o que está no Evangelho de Lucas. Agora, a gente vai conhecer o que não está nos evangelhos, um diálogo entre Maria e Isabel, ou Elizabeth, dependendo da tradução, que Humberto de Campos traz para a gente. E várias outras informações valiosíssimas nesse diálogo. Depois também Jesus se manifesta. E aí vamos ver agora. E agora eu vou compartilhar com vocês o texto do livro, tá? Para a gente começar. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo ninguém. Sim, estou vendo. Tá, obrigada, Paulinha. Então vamos lá. Tá cheio de marcação. Chegou uma hora que eu falei, vou ter que parar de marcar, porque senão toda hora eu vou ter que parar para falar. E as marcações, como eu já falei para vocês, elas são as partes da leitura que me tocaram. São partes da leitura que eu vi em outros estudos que eram importantes da gente falar, mas eu gosto sempre de frisar. Eu vou falar, eu vou fazer a leitura, eu vou fazer a minha colocação, mas vocês, se alguma passagem, ou daquelas que eu vou falar, ou que eu não falar, tocar o coração de alguém, vocês queiram falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Porque no final eu vou abrir e a gente vai... E aí a gente abre para vocês falarem também, tá? Porque esse estudo é uma construção de todas as nossas reflexões, de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos pensamentos. Eu tô aqui só para facilitar esse nosso encontro, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir terminar esse capítulo hoje, porque ele tem muita coisa legal para a gente falar, mas vamos começar. Então, lá onde a gente viu, que está no Evangelho de Lucas, foi Maria, grávida de Jesus, indo ao encontro de Isabel, grávida de João. Aqui já é Isabel vindo a Maria, e já bem mais para frente. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Essa primeira frase, ela já dá para a gente uma importante mensagem, né? Uma importante nota aqui para a gente ter. Essa apresentação de Jesus aos doutores foi quando Jesus foi no templo. Jesus, e aí no Evangelho de Lucas também, ele começa assim, ó. Ora, seus genitores dirigiram a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Isso aqui também dá assunto para a gente conversar aberta sobre o que festa é essa, que Páscoa é essa, mas não é o nosso objetivo. Mas essa informação que vem em seguida. Quando completou 12 anos, eles subiram segundo os costumes da festa. Opa! Então, nessa passagem aqui, Jesus tinha 12 anos. Maria recebeu a visita de Isabel. Tá. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Que circunstâncias foram essas, né? Também está no Evangelho. O anjo Gabriel vindo anunciar a Maria que ela receberia, né? Aquele que Deus enviaria. E todos os questionamentos que Maria fez, né? Porque ela ainda era noiva. Depois, esse mesmo anjo Gabriel e disse qual o nome, né, que aquela criança deveria ter. E isso também é um estudo muito importante, porque por que Gabriel tanto falou o nome que Jesus deveria ter, como falou o nome que João deveria ter? Porque o nome, para a cultura na época, era muito importante, representava muito, né? João era Yohaná, presente de Deus, né? E Jesus, Yeshua, salvação em hebraico. Então, por isso, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, né, emissário,
as duas e falou. Isabel, né? Tem na passagem do Evangelho também que Isabel era estéril. Isabel e o seu marido já eram de idades avançadas, né? Então, assim, todos esses foram, entre outros acontecimentos, né? Narra que o pai de João perdeu a voz porque ele não acreditou, né? E aí, na hora que iam registrar a criança, falaram, o nome é João, o nome do pai. Aí a mãe falou, não, é João. E aí eles não entendiam por quê, né? Porque tinha que ser o nome do pai. Trabalho? Enfim, esses foram os acontecimentos, né, que se antecederam aquelas crianças. Tem microfone aberto. Eu queria pedir para vocês, para a gente facilitar, quem puder fechar o microfone. Então, vamos lá. O que me espanta, diz Isabel. Caricioso sorriso. É o temperamento de João. Aí ela começa a falar do filho dela. Isabel falando do filho dela, João. Dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo. Olha o que João já fazia na idade de 12 anos. Que Jesus tinha 12, ele também tinha por volta de 12 anos. Quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustras, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Ou seja, né, já manifestava para a idade dele um comportamento de pensamento íntimo, né, de concentração, de prevendo, né, que o que ele já faria, a gente vai ver isso mais para frente. Então, uma criança ali que já preocupava a mãe, porque ela comparava aquele filho com as outras crianças e vê que tinha uma coisa diferente ali. Essas crianças, aí vem Maria. A meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Olha já a sensibilidade, né, dessa mãe que já, né, não foi um espírito, né, escolhido já para receber Jesus. Imagina que espírito não era esse, né? Já pressentindo o que viria através dos seus filhos, né? E aí ela fala de Jesus agora. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria. O que é importante entender daqui? Os samaritanos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início dele, tem para a gente explicações de algumas terminologias, né, alguns nomes, de algumas passagens. E os samaritanos, eles eram adversários dos judeus, né? Eles tinham uma briga religiosa. Também é um estudo bem interessante também. Mas, enfim, para resumir, os samaritanos eram adversários dos judeus. E Jesus era judeu, né? Então, tanto é que tem várias passagens no Evangelho, né, onde ele fala com a mulher samaritana, né, onde ele dá o exemplo do bom samaritano. Por que ele usa esses exemplos, né? Porque eles eram rivais, né? Os judeus entendiam ele como um povo pagão, e Jesus usava justamente, né, porque sabia que todos eram filhos de Deus e mereciam o seu amor. E por que Maria fala isso aqui, né? Os viajantes que demandam a Samaria? Porque Jesus já tinha idade suficiente para entender que aqueles que iam para Samaria, né, eram rivais, entre aspas, né? E ainda assim ele falava com eles, recebia com carinho, com amor, dando já, né, o início dos exemplos que ele daria mais adiante. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige as lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente anda a cismar em relação ao seu destino. O coração da mãe, né? Já vendo que aquela criança ali era uma criança, né, diferente, muito diferente,
já sabendo do que tinha acontecido antes do seu nascimento, né? Tudo que envolveu, já estava ali começando a ficar com o coraçãozinho apertado, apertado, já prevendo o que viria. Fora os estudiosos dos evangelhos, né? Eles costumam colocar que a gente não tem conhecimento da vida de Jesus até o início da sua vida pública, né? E olha que interessante, Humberto de Campos traz para a gente, né? O que Jesus fazia quando criança, na sua infância, né? Uma parte da informação já está aqui. Jesus fazia isso. Jesus já desde sempre, desde pequeno, já acolhia, né? Não precisa de maiores informações sobre a sua vida. Ele já acolhia. Ele já trazia a palavra de Deus, a palavra de amor, né? E essa informação, né, até hoje há, né, entre os estudiosos fora da doutrina espírita, esse questionamento, né? Mas a doutrina espírita maravilhosa que é pra gente, Humberto de Campos, maravilhoso, Chico, mais maravilhoso ainda, traz pra gente essa informação e tem mais ainda uma informação lá na frente. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, né, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. O que ela está falando aqui? A gente tem fé, a gente sabe diante de tudo que aconteceu, né? O anjo de Deus falou com a gente, mas o nosso coração é de mãe. Não tem como a gente não ter abalado, né, os nossos sentimentos, prevendo, pressentindo o que virá para essas crianças. E como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser desse mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe respostas, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Isso lá no templo, tá? Eleazar era um doutor da lei lá do templo. Com a prima, al escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus. Olha a mãe, né? Querendo proteger o seu filho, né? Ela procurou o Eleazar, né, para interceder, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Ela queria que Jesus fosse admitido para estudar no templo, porque isso não era para todos, né? Eram poucos que tinham esse acesso. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Ou seja, como se já não bastasse, né? Todo o aperto no coração que ela já sentia, ela ainda teve multiplicado esses temores. Por quê? Conversei com José, pai de Jesus, né? Marido de Isabel, mais detidamente acerca do pequeno. Chamou Jesus e falou assim, ó, vem aqui que a gente precisa conversar. A gente precisa decidir aqui sobre o nosso menino. Preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Gente, aqui a gente vai parar. Para quem eu não vi ainda, boa noite para todos. Aqui a gente vai parar.
para a gente poder entender que criança era essa, né? Para a gente poder entender como Jesus era na infância, verdadeiramente, né? E que fala é essa que ele fala para Maria, né? Mãe, o que queres de mim? Não tenho testemunhado que eu estou em Deus. Para a gente poder entender a profundidade disso, eu fiz um pequeno resumo aqui para mostrar para vocês. Estão vendo? Alguém fala para mim se está vendo? Por favor. Sim. Tá, né? Tá. Obrigada. Ana Pinho, né? Conheço algumas vozinhas já. Isso, Ana Pinho. Ó, vamos entender aqui. Vou até botar minha Bíblia aqui de lado para a gente poder entender isso, tá? No Livro dos Espíritos, Kardec traz para gente a classe dos espíritos, né? A espiritualidade, né, precisou mostrar para Kardec que os espíritos tinham classes diferentes. E essas classes eram de acordo, né, a grosso modo falando, de acordo com a elevação do espírito. É até curioso, né, que no início, né, desse trecho, Kardec fala assim, que bom, né, que bom que isso foi elucidado para a gente, porque tinha alguma coisa de estranho que a gente não conseguia entender. Por que Kardec fala isso? Porque ele recebia mensagens que ele atribuía a espírito muito elevados, né, pelo grau de elevação moral da mensagem, e ele recebia mensagens não tão elevadas, né? E ele colocava até então os espíritos, né? Eu tô falando isso assim, isso é um estudo também que a gente precisa aprofundar, tá? Tô falando assim de uma forma ampla. E aí Kardec precisou entender que, calma, os espíritos têm classes, né? E são homens que desencarnaram, então desencarnam com a elevação ou a inferioridade moral que eles carregaram da vida material deles. E aí eles traçam para Kardec, né, a classe dos espíritos. Aí eu trouxe aqui só de uma forma bem geral, só para a gente poder construir a ideia que eu quero construir com vocês, tá? Aí é a partir do item 100 do livro do capítulo 1º do Livro dos Espíritos, do livro 2, capítulo 1º do Livro dos Espíritos. Depois eu vou colocar esse material lá no nosso grupo, tá? Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Então, Kardec já fala para a gente que tem 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos... Vamos passar direto para cá, ó. A ordem é essa aqui. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Essa ordem aqui, existem várias outras subordens que Kardec também coloca lá. Cada característica do espírito e qual ordem que ele entende que o espírito está. Ele não, espiritualidade. Características gerais dos espíritos que estão na terceira ordem, ou seja, a ordem mais inferior. Preponderância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Sinto informar aos ocupantes do planeta Terra que nós estamos nessa classe. Segunda ordem, bons, aqueles que não estão aqui em missão, né? Bons espíritos, caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, desejo total do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, né? Uns têm a sabedoria, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. A gente sabe também pelo estudo, através do estudo de Kardec, que o espírito elevado, né, ele alcança esse grau de elevação quando ele tem elevação intelectual e elevação moral. Mas não necessariamente o espírito, no caminho da sua evolução, ele vai evoluir primeiro uma ou primeiro outra, né? Ele pode tanto evoluir primeiro a inteligência e a moral lá embaixo,
Como ele pode ter uma moral elevadíssima e uma inteligência lá embaixo. Mas quando ele alcançar uma ordem superior, ele vai ter as duas qualidades elevadas. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos superiores, perfeitos, né? E os espíritos puros, essa classe aqui, essa segunda ordem, também tem subclasses. E a primeira ordem, espíritos puros, essa aqui não tem subcategoria, uma categoria só. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São espíritos que já estão em comunhão com Deus. Eles já estão recebendo mensagens e ordens diretas de Deus, né? E aí a gente já pensa, né? Olha o que Jesus falou: mãe, por acaso não tenho mostrado que eu estou em Deus? Vamos prosseguir, tá? Então aqui a gente tem, né, uma visão geral das 3 ordens de espíritos que Kardec apresenta para a gente, tá? E a gente já viu aqui qual é a característica dos espíritos puros. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 1, A Gênese Planetária, a comunidade dos espíritos puros, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de toda a coletividade planetária. Ou seja, são os espíritos puros que dirigem os nossos planetas, o nosso universo, em comunhão com Deus. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ou seja, dessa classe, Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas. Isso aqui, para esse estudo que a gente está fazendo, não é importante, ó. Então, a gente já viu aqui, né, o que ele colocou para a gente. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos. Opa, que classe é essa? É a classe dos espíritos puros, aqui, ó, que Kardec colocou. Da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual se foi dado saber. Tá. Aí vem no item 6, tá? Eu dei uma puladinha aqui só para a gente pegar o que a gente quer, porque o nosso objetivo é esse. O divino escultor. Aí olha o que está nesse livro para a gente. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Ele está falando de Jesus. Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol. Ele está falando aqui sobre a construção do nosso planeta. Para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, as leis que regem, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial. E aí ele vai falando aqui, organizou o cenário da vida, ou seja, né, a informação que o livro A Caminho da Luz traz para a gente. Jesus, né, recebendo de Deus, foi o construtor do nosso planeta. E ele já era, dentre os espíritos puros, né, um dos principais. Gente, olha quando que isso se deu.
No próprio A Caminho da Luz, né, Emmanuel fala assim, olha, a ciência da Terra, né, as informações mais relevantes da ciência da Terra vêm dos espíritos, do conhecimento da espiritualidade. O que ele está falando para a gente assim? As informações mais importantes não são obras do homem, elas vêm da espiritualidade, né? E aí, não há relação do tempo de vida, do tempo da Terra, da idade da Terra. Mas os cientistas entraram num consenso de que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, ela foi construída por Jesus há 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era, há 4,5 bilhões de anos, não só um espírito puro, mas um dos mais importantes espíritos daqueles escolhidos por Deus. E qual a importância da gente ver isso? A importância da gente ver isso é que Jesus, né? Vou compartilhar de novo aqui o nosso texto. Mãe, Oi? qual o nome desse livro? Desse livro que eu... Então, agora, eu vou colocar esse textozinho lá no nosso grupo, tá? No início, é o Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Onde Kardec vem traçando para a gente as classes dos espíritos. O segundo é A Caminho da Luz. Ah, ok. Tá? O segundo é A Caminho da Luz. Obrigada. Nada. Vamos voltar para o nosso texto para vocês entenderem o que eu queria que vocês captassem. Tá? Eu queria Então, só um pedacinho assim, de a gente se colocar no lugar de Maria, né? Né, um espírito, a criança, né, a gente está querendo educar, está querendo levar, né, aí vem nele todo, né, com uma evolução enorme, chega, mãe, assim. Exatamente, Ana. É exatamente aí que eu quero chegar. Coração de mãe, né? No lugar de Maria, né? Eu vi um filme falando de Maria e Jesus, que ela e passou essa passagem, né? Esqueci o nome dele. É justamente esse rapaz, né? Recebeu Jesus para ensinar o Evangelho. Aí ele chegou, viu que ele foi aprender com Jesus. Exatamente. Que ingenuidade, né? Muito bem lembrado, muito bem colocado, Ana. É exatamente isso que eu queria que a gente percebesse, né? Mas olha que simplicidade, que amorosidade desse espírito, né? Que é Jesus. Ele é o construtor do planeta. Ele já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Ele intuiu os antigos profetas, por isso ele falava tão bem das leis, né, com os profetas da época dele. Porque tudo que foi escrito ali foi intuído por ele conhecia tudo que estava escrito ali, né? Ele conhecia todas as leis que regiam aquele planeta que ele foi o construtor, né? Ou seja, ele estava em comunhão perfeita com Deus. E ele se resume, né, a falar para a mãe, né, com todo carinho, com todo amor, que depois ele, né, ensinou para a gente, né, honrar pai e mãe. Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Né? Ele se resumiu a isso. Por quê, né? Porque Maria já percebia, e ele sabia que ela percebia, ela também sabia, né? Mas é aquilo, o coração de mãe fala mais alto, né? Já percebia que ele estava com Deus. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou, né? Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Gente, isso aqui é muito importante a gente fazer uma reflexão, né? Esse trecho aqui é maravilhoso, né?
que ele está falando aqui? Toda preparação útil, né, e generosa no mundo, né? Viver, né, a gente passar pelas provas é necessário, é útil e a gente precisa, nós precisamos, né? Mas ele não, ele já está com o Pai. Porém, deseja de nós, meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei desse modo a escolha melhor, né? Às vezes a gente quer escolher a porta larga, né? Mas não é o que o Evangelho fala pra gente, né? A decisão que seria melhor para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, não é a escolha mais fácil, né? Mas a escolha melhor. E a escolha melhor é aquela que faz o espírito, né? Ou através do sofrimento, né? Pelas suas escolhas, né? Ou através do amor, evoluir e se melhorar, né? Não a escolha mais fácil, né? A porta larga. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tal, olha o coração de mãe, os doutores prometeram, meu Deus, Jesus não quer ir, vou morrer do coração. Que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Pai, posso trabalhar contigo na sua carpintaria? E desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. E essa é a infância de Jesus que nós, através da doutrina espírita, conseguimos conhecer. Era isso que Jesus fazia na infância dele. Exemplificou que a melhor escola, a escola primeira, a escola inicial é a escola do lar. E exemplificou o acolhimento, né, dos pobres, daqueles que eram tidos como impuros, daqueles que eram deixados de lado. Então, Jesus passou a sua infância, né, simplesmente, olha só, simplesmente, fazendo isso, trabalhando na oficina do Pai, enchendo a casa de ânimo com alegria, cuidando da mãe, sendo carinhoso com a mãe, sendo carinhoso com o pai e acolhendo a todos aqueles que precisavam dele. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si próprias onde teriam ido as duas crianças. Foram procurar onde estavam aquelas duas crianças. Nazaré, com sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupavam numa ampla concavidade em cima das montanhas. Ao norte do Esdrelon, seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro carinhoso das brisas do alto. Que criança bela não deveria ser, né? Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens. Ele indicava para João, né, alguma coisa ali nas paisagens. Tem uma divisa, tem a grade. A distância, como um grande general, tem microfone aberto, amiguinhos, que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas da Samária, o cume de Magedo, as eminências de Jeboé,
A figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, uma passagem que tem. O Vale do Rio Sagrado do Cristianismo, os cumes de Safé, o Golfo de Calfa, o elevado cenário de Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Jesus representando o amor, né? E João Batista, que trouxe a verdade, né? E preparando o caminho para a vinda da verdade, que era Jesus. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, né? Um gracioso interesse. Não queres vir conosco? É aquela mãe que pergunta para o amiguinho do filho, vamos dormir lá em casa? Não quer ir dormir lá em casa, não? Foi Isabel aqui para Jesus. Ó, não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente. Ou seja, ele já sabia. Não é que ele já sabia, né? Ele tinha plena sua consciência, né? Ele nunca tinha esquecido. Ele entrou na matéria, mas Jesus tem total consciência do espírito que ele é, da sua missão, e João também. Respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade. João partirá primeiro. E essa referência, João partirá primeiro, né? Todos os evangelistas, quando se referem a João Batista, se referem ao profeta Isaías. O profeta Isaías trouxe o conhecimento de que viria aquele primeiro que iria preparar o caminho para o Cristo. Né? Então, por essa referência de Jesus se remetendo lá às profecias de Isaías. Agora, o nosso capítulo começa a falar sobre João, tá? Mas a gente vai parar aqui, porque não vai dar tempo, é muita coisa boa para a gente ver. A gente vai parar as nossas reflexões aqui. Agora eu quero que vocês me digam o que vocês gostaram, o que vocês querem falar sobre tudo isso que a gente viu aqui. Lu, quer falar? Tá com o microfone aberto ou pode fechar? Estou aqui. Tá falando comigo? Você quer falar sobre o nosso estudo? Você sabe que eu acho muito bonito? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá. Eu quero. Eu acho muito bonito porque João, ele fez um caminho todo baseado na fé, né? Porque eles eram crianças ainda. E ele toma um caminho que não é junto de Jesus, igual aos apóstolos, e ele faz um caminho todo dele baseado na fé que ele tem. Porque o encontro dele com Jesus é bem mais além, né? Aquele encontro realmente deles passarem um tempo junto. Ele vai a vários lugares, ele vive uma vida inteira, assim, adulto, né, no caso, sem a presença de Jesus nos dias a dia dele, né? Eu acho isso muito bonito. E já no seu comportamento, tô tentando achar aqui, e já no seu comportamento, já demonstrando, né? A gente vai ver mais adiante nesse mesmo capítulo, né, que agora a gente vai começar a falar de João. Já demonstrando conhecimento dos ensinamentos de amor, né, e de respeito que Jesus traria. Tem uma passagem que quem seguia ele, né, faz perguntas para ele. A multidão que seguia João, né, pergunta como eu devo agir com esse comportamento. E ele sempre falando, ama, acolhe, seja justo, seja honesto. Ele sempre já exemplificando, né, preparando o entendimento para esse ensino de amor que Jesus traria. E sempre se colocando muito humildemente, né? E achavam que ele era o Messias, né? E ele falava, não sou digno nem de amarrar suas sandálias. E já se colocando, já preparando esse caminho. Aninha, quer falar?
Fala, Eu achei o modo como você trouxe bastante interessante, né? Você vem aí, porque eu acho que eu não tinha pensado sobre a classificação de Jesus dentro dessa mostragem que Kardec trouxe. Então, eu achei bastante interessante. Só pensa assim, Jesus é muito evoluído, um espírito, mas assim, aí você trouxe as classificações, né, de Kardec, mostrando então, para mim ficou parece que visualmente, né, mais claro, tá? E aí a gente consegue entender, né? Por que essa criança... bonito, muito, eu acho muito bonito, porque fica uma coisa muito próxima, né? Não, mesmo sabendo que há 4 bilhões de anos Jesus já era um espírito tal, né? Mas dentro da Boa Nova é uma conversa do dia a dia, né? É uma vida do cotidiano. E isso é muito interessante, é muito, assim, agradável, né? Reconfortante. É isso. Eu acho, pode falar? Lu, Fala, o microfone está aberto, Lu. Uma coisa que quando a Aninha fala dessa proximidade, né? E a gente coloca a questão de Maria, da preocupação, né? Eu acho que isso traz esse conforto, né? Porque certamente Maria também tem dentro dela, né, a importância, essa percepção desse espírito. Eu acho que as aflições dela geravam muito em torno dessa demanda, né, que Jesus já trazia, né? E aí ele traz esse conforto. Eu acho que uma reflexão muito importante quando você assim, é uma reflexão de uma fala de um espírito já pronto, né? E você porque nós temos aí, eu acho que faz esse paralelo, né? Não comparativo com Jesus, mas eu estou falando de Jesus como exemplo, né? Quando a gente ouve uma criança, porque são espíritos que trazem informações, não necessariamente estão na condição de criança naquele momento, né? Mas com informações importantes, válidas. Então, assim, Jesus vai sempre exemplificando, né, e ponderando assim, o dia a dia e a preocupação da mãe, que é o que a gente tem, essa constância, né? Independente da gente saber, de repente, daquilo que está à nossa frente, mas às vezes a aflição de Maria, eu acredito, que era uma aflição de saber daquele espírito e o caminhar dele, né? O quanto aquilo era tão diferente, né? Coração de mãe, né? Muito bom. Mais alguém quer falar? A gente ainda tem tempinho para falar. Fala, Paulo Portugal. Então, ninguém... Maria, quer fazer alguma colocação? Maria gosta também, às vezes, de falar. Eu nem tô vendo o nosso bate-papo aqui, deixa eu ver. Não. Então, vamos... O capítulo não se encerra aqui, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre João, nesse mesmo capítulo, mas tem muita coisa legal também pra gente ver. Então, a gente vai terminar ele na semana que vem, tá bom? Eu vou colocar todos esses textos que eu citei aqui, tanto do Livro dos Espíritos, como do A Caminho da Luz, né? Porque para fazer essa construção, né, que eu trouxe, que a Aninha falou, né? A gente precisa juntar, às vezes, 1, 2 ou 3 textos, né? Uma informação aqui, outra informação ali, até o próprio texto do Evangelho, né? A informação de que essa passagem Jesus tinha 12 anos, né? Porque ela anuncia que foi quando eles foram no templo. Então, às vezes, a gente precisa, eu gosto de colocar lá no nosso grupo, porque aqui fica muito rápido, né? E aí depois alguém pode querer ler com mais calma, ou até depois formular perguntas e trazer
ou botar lá no grupo, tá bom, meus queridos? Então, Paulo, você veio para cantar? Não? Tem problema não. Fica tranquilo, a gente faz A gente trabalha, né? Se eu olhar para o olhar da Mega é demais. Vocês ficam logo, pô, toca. Eu Por que eu acho não posso que tocar? então claro. toca pra gente. É claro. Falou de Jesus, falou de Maria, criatura, aí você vai recusar? Para. Não dá, né? Porque o exemplo de Jesus é uma importância enorme que nos ajuda a crescer, né? Talvez agora a gente está conhecendo melhor Jesus, coisa que naquele tempo, né, a nossa ignorância era tão grande, até porque nós viemos daqueles planetas, né, primitivos lá, que estão tendo a oportunidade de ir para a Terra para despertar realmente quem somos. E o Jesus, Jesus está lá em cima, cara. Ele é fascinante, né? Deu o maior exemplo realmente como a gente pode caminhar, né, para sair desse planeta, quer dizer, entrar agora na regeneração melhor, né? Então a gente precisou Exatamente. De 2000, né, de anos aí para poder. E a Como gente eu já precisa sabia, estudar muito ainda para entender. A gente ainda não consegue entender. A mensagem que o Marlon Reikdal colocou, que a Ana, eu acho, se não me engano, colocou lá, ele traz isso para a gente, né? Como eu falei no nosso primeiro estudo, a espiritualidade tem trazido para a gente, né, nas mensagens ou através, intuindo, né, aqueles que fazem estudos, da importância da gente se voltar para o estudo do Evangelho, para a gente se voltar para entender, compreender verdadeiramente os ensinos de Jesus nesse limiar que a gente está. E se eles estão falando isso é porque a gente ainda não conseguiu entender. E de fato a gente ainda não conseguiu entender, né? Então a gente precisa atentar. Aquele vídeo que a Ana colocou lá do Marlon, ele fala isso. Ele fala, vamos ler os evangelhos um pouquinho a cada dia. Vamos tentar entender um pouquinho a cada dia, para ver se a gente consegue alcançar alguma coisa. Então, Paulo, vamos? Canta uma música pra gente. E depois que o Paulo cantar, tocar e cantar pra gente, quem vai fazer a nossa prece? Tá dando para ouvir? Bem? Tá dando para ouvir. Aninha, você faz a prece pra gente? Eu fiz a prece no início. Então, a Aninha faz. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você. Respira o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer
unirmos à prece. Então, que essa nova manhã nasça em nossos corações. Hoje, né, a partir de hoje, né, conhecendo um pouco mais sobre a infância de Jesus, o carinho da sua mãe e de todos que zelavam por ele, sabendo que um espírito grandioso que Deus, o Pai, né, enviou à Terra para tomar conta da gente, para nos ensinar. Jesus, nosso mestre, espíritos amigos, e através de todas essas, da mediunidade, de Chico e tantos outros, né, trouxeram essas informações para a gente. E que nós possamos olhar para a natureza, como é o retrato vivo, né, da obra de Deus, e agradecer por tudo. Né? Olhar e ler a natureza como um ensinamento disposto aí para cada um de nós. Muito obrigada por tudo, obrigada por estarmos juntos aqui, estudando, aprendendo, se solidarizando um com o outro, neste momento tão assim, desafiador, né? Que é a pandemia. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ouvir? Sim, deu para ouvir. Deu para ouvir, deu para sentir. Obrigada, queridos. Beijo grande a vocês. Terça-feira estamos de novo aqui. E vou colocar lá no grupo as páginas e vou preparar o vídeo também para colocar, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo para todos. Um beijo, boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo, geral. Valeu. Paulinho, um abraço.